E aí, gente, mais um episódio do nosso No Cuco do Mineiro. Hoje o episódio é um episódio de extrema importância, inclusive, para a utilidade pública, para a justiça e para o que está acontecendo nos últimos tempos no Brasil e no mundo. Mas eu tive, como estou tendo a cada momento, surpresas. O meu convidado chegou até mim porque eu procurei na internet um produto com o título que eu já vou falar para vocês com um pouco mais de seriedade, que é o Poder em Cheque, é que ele chegou aqui, sabe? E ganhei uma grata surpresa de várias coisas que no decorrer da nossa prosa a gente vai falar. Eu estou querendo apresentar aqui meu amigo Januário, já um grande amigo, Dr. Januário Barbosa dos Santos Júnior. Januário, eu quero agradecer a sua presença desde já e estou te pedindo a licença para te chamar de Januário. Pode ser? Eu gosto de ser chamado de Januário. Não, porque um advogado normalmente é o doutor. Você sabe por que os advogados são chamados de doutores, né? Você sabe, você faz parte, você é um conhecedor. Isso foi autorizado e pedido por Dom Pedro II, lá quando... E daí para frente, que só os que seriam chamados de doutor, mesmo que não tenham um doutorado ou alguma coisa, mas que seriam os advogados, e depois estenderam isso para os médicos. Por isso que eu estou te perguntando. Eu tenho um currículo grande aqui para a gente conversar, mas o pessoal quer saber quem é o Januário, doutor Januário. Guti, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de falar com você. Esses poucos contatos que nós tivemos, eu já me identifiquei com você e eu vou te dizer por que eu me identifiquei com você. Uma das primeiras ligações que você fez pelo celular, você me lembra muito Gabriel Garcia Marques. Muito obrigado. Quando jovem. Quando jovem, eu ia fazer esse comentário com você. E eu sou fã. Eu também. Eu sou fã do Gabriel. Então, para mim é um prazer ter essa oportunidade, a primeira oportunidade que eu tenho de conceder uma entrevista. Nós concedemos uma entrevista, duas entrevistas para o Jornal da Manhã, mas entrevista... Você fala o Jornal da Manhã de Uberaba. De Uberaba, né? sim, Jornal da Manhã de Uberaba. Tem alguma outra cidade que você já deu entrevista? Porque para mim... Não. O que chegou, eu vou falar agora mesmo, é sobre o site que eu estou com ele aqui. Não, somente é a primeira entrevista, o bate-papo, a primeira prosa é essa prosa de hoje. Mas que bacana, eu me sinto extremamente honrado. Mas o assunto realmente ele chama atenção. Foi o que chegou para mim, né, na forma que chegou, e eu fui, como dizer assim, tocado, porque já começa tratando de uma situação grave, jurídica, interessante. Eu quero que você fale sobre o caso, mas o próprio nome de todo o projeto me chamou atenção. Por isso que eu procurando, a gente pesquisando, né, veio Poder em Cheque. Eu fui descobrir que foi produzido, eu não vi totalmente, mas que era relacionado com um advogado daqui, do Triângulo Mineiro, relacionado com ações daqui, que eu gostaria de saber. Sim. E esse próprio nome, Poder em Cheque, com o tabuleiro de xadrez. Aliás, até eu vou pedir para você, corta aqui para essa aqui, Adilson, vê se dá para olhar. Eu tive a oportunidade, você na correria não deu tempo nem de ver, mas o Poder em Cheque, que eu vou indicar para todo mundo olhar, tem uma maravilha de metáfora que eles usam com o tabuleiro de xadrez. Nós vamos falar sobre isso. E eu me lembrei disso daqui. Isso daqui foi uma viagem que eu fiz na Argentina, e na Feira de Sant'Elmo eu encontrei essa maravilha aqui, que é uma obra de arte do tabuleiro de xadrez. E esta metáfora está muito ligada a todo esse contexto, né? Sim. Eu não vou entrar ainda forte, não, porque agora eu quero ouvir aquela definição mesmo. Quem é Januário? É um advogado? Qual a área que você atua? Você está em Uberaba?
você está no Triângulo Mineiro e o que pensa o Januário, que está criando toda essa polêmica que viralizou aí no Brasil? Eu tenho 22 anos de formado. Eu me casei muito jovem, eu tinha 20, não tinha completado 21 anos, e até o meu casamento eu era funileiro. Eu casei com 23, acho que nós somos da geração dos que casam cedo, viu? Então, quando eu me casei eu era funileiro. E Funileiro? Funileiro. Eu não sei se você se lembra de uma empresa em Uberaba que se chamava Marzola. Muito. Eu entrei no Marzola, eu tinha 14 anos e alguns meses. E trabalhei lá até os 20 anos, até nas vésperas do meu casamento. Eu trabalhei como funileiro lá. E logo que eu me casei, eu continuei trabalhando mais um tempo como funileiro. E um dia eu estava trabalhando na oficina do Zé Arlênio. O Zé Arlênio, meu grande amigo. Eu devo uma grande obrigação a ele. Porque eu comecei a trabalhar com ele e um dia o meu sogro me viu debaixo de um carro soldando escapamento, e ele comentou com a minha esposa, falou, mas ele me chama de Júnior, o Júnior precisa de estudar, isso é uma vida muito sofrida. E aí nós conversamos e eu comecei a ver algumas opções, e o meu irmão era funcionário do Hospital Escola e ele conseguiu um estágio para que eu aprendesse a trabalhar em laboratório, um estágio para tirar sangue. E o Zé Arlênio me liberou. Eu entrava no trabalho 9 horas da manhã, eu ia para o laboratório aprender a colher sangue, depois ia para a oficina, e quando eu terminei, quando eu aprendi essa parte de coleta de sangue, eu consegui um trabalho em um laboratório, e o Zé Arlênio me liberou. Então eu tenho uma grande, eu devo essa obrigação, eu tenho esse respeito enorme por ele, porque ele nunca colocou obstáculo nenhum, porque eu chegava quase 2, 3 horas após o início do trabalho, e logo depois eu deixei de trabalhar com ele. E aí eu entrei no Hospital Escola, passei no concurso, trabalhei lá há 26 anos, mas me formei 5 anos depois que eu entrei no Hospital Escola. E eu comecei a advogar. Eu trabalhava meio período. Aí como você chegou, aí você estava no Hospital Escola, e como que você chegou para o direito? Já é uma vocação, já era? Eu tinha uma certa paixão pelo direito. Eu tinha prestado vestibular, antes de entrar no hospital, eu tinha prestado vestibular para direito, eu tinha uns 19, 20 anos mais ou menos, quando eu prestei. E depois, uma série de problemas não me permitiu que eu estudasse, e eu casei e tudo mais. E quando eu entrei no hospital, que eu tive uma estabilidade financeira... Você retornou, que lindo. E aí eu prestei o vestibular. Eu bebo água toda hora porque eu tomo um medicamento que minha boca fica seca. E aí eu concluí o curso e comecei a advogar. Eu advogava meio período e identifiquei que eu tinha um grande prazer em trabalhar na advocacia. E eu já tenho 23 anos trabalhando na advocacia, eu me aposentei. Porque eu trabalhava no laboratório, então me aposentei quando eu completei 50 anos, na aposentadoria especial, e hoje eu estou nessa luta. Nessa batalha, né? Batalha. Nós temos um escritório aqui em Uberaba, sim. Esse escritório é na nossa casa, e temos um escritório em Iraí de Minas, que fica a 115 quilômetros aqui de Uberaba. E a área que você advoga? Nós atuamos na área civil, família e sucessões, e previdenciário, mas previdenciário é minha esposa, que é a advogada responsável. Que bacana, mas que história mais linda, viu? Viu, Adilson? A gente não tem noção, e é importante a gente registrar. Você ainda fala do Zé Arlênio também teve muita oportunidade eu me lembro dele muito ligado ao meu pai. Meu pai, quando fundou o Colégio Oswaldo Cruz, aquela região era muito perto dali, mas que bacana. Porém, eu não sabia dessa história, quero te parabenizar. Obrigado. Mas quando chegou a mim o vídeo e que me chamou a atenção, o que fez com que eu te convidasse a vir aqui, e claro, nós fizemos alguns contatos de briefing, eu acessei através de alguma mídia social que eu não me recordo, mas eu acessei uma página muito bem produzida, com o endereço que você até anota aí,
www.poderencheque.com.br. Eu achei que fosse já uma escola que desse aula de direito, uma coisa assim que me chamou a atenção, e ao mesmo tempo fui ver, tratava-se de alguns vídeos, me parece 17 vídeos, onde quando eu abro ali, eu ainda dou de cara com um amigo, que há muito tempo que eu não me via, que é o Ayrton de Souza, um jornalista, meu irmão, professor, trabalhou com a gente de português, numa postura absoluta, e comecei a assistir os vídeos, que me chamou muita atenção. E o que levou você a produzir este produto é uma pendência jurídica, e eu gostaria que você me explicasse o que é. A ideia, a concepção do site, Poder em Cheque, a questão do tabuleiro, a questão das gravações, elas não são, não foram idealizadas por mim. Eu tive apoio de várias pessoas, eu não tive a ideia da questão do tabuleiro, dos vídeos, das gravações, nada. No mês de abril de 2022, eu comecei eu tive vários processos extintos numa comarca próxima aqui de Uberaba, onde nós temos o escritório, e no início foram 3 processos extintos. Depois, eu achei, até na ocasião, eu pensei que era alguma coisa, algum equívoco, e aí a partir daquele momento Alguns processos que eram independentes, não tinham uma coisa a ver com a outra, mas que para você... Eram ações de uso campeão. E mas eu tinha... que sumariamente você não estava entendendo a extinção deles, você começou a perceber algumas coisas, é isso? Por que porque eu tinha várias decisões semelhantes de processos basicamente idênticos e até de irmãos com sentenças favoráveis, e a partir de algum momento começaram os meus processos começaram a ser extintos. Por isso que no primeiro momento eu tomei conhecimento no dia 26, 27, no dia 28 eu estive na comarca, tentei conversar com o magistrado. Na ocasião eu falei com a assessora dele, ela disse que conversaria com ele, só que a partir daquele momento, 2 dias depois, mais 3 processos foram extintos. E aí eu percebi que eu precisava adotar alguma postura. Eu comecei a apresentar alguns recursos e chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão mais drástica. Por quê? Quando você fala em entrar com arguição de suspeição contra um juiz, isso para o advogado é muito difícil. Por quê? Porque primeiro você precisa ter uma quantidade de provas que deixe claro, que prove que o juiz... Né? Não é só fundamentação jurídica, você precisa de fundamentação probatória. Tanto é que nós já, hoje, daqui 4 dias, nós vamos completar 17 meses de luta. Januário, deixa só me posicionar, porque assim vai facilitando para mim ter o entendimento. Quer dizer, você falou de alguns processos, isso te levou a começar a perceber que poderia ter alguma interferência que não fosse aquela da justiça cega, é isso? Você entendeu que eram outros processos, né? Sim. Porque você já está entrando dentro desse processo, porque eu cheguei até alguns vídeos que eu vi, eu vi a sua explicação, mas o que te levou, por exemplo, qual foi o tema? Você já está me falando do processo atual, sim, que eu quero que você conte, mas isso, no geral, trata de uma... perseguição. Sim, você detectou uma perseguição e você se levantou, sim, contra a força que está te perseguindo. Sim, exatamente. Posso dizer que é a magistratura que está causando insegurança? Não. Neste momento ou não? Não, é um magistrado. Um magistrado. Um magistrado. Por quê? A atuação de um magistrado. De um magistrado e... Pode ser não, existem alguns, sei lá, mais 3 ou 4 magistrados de tribunais de segunda instância que dão amparo, mas não é a magistratura. O povo em geral não sabe e tem medo de juiz. E inclusive o povo comum. E tem a maioria dos advogados, eles orientam seus clientes que não falem nada porque juiz é um absurdo. Existe instância de defesa para você
se defender de alguma atitude que você preserva? Como que funciona isso? Então, essa sua Estou te essa fazendo sua uma pergunta fala, de leigo. certo, essa sua fala, então vamos lá. Quando diz que às vezes a pessoa tem medo do juiz, então assim, ó, eu tenho respeito pro juiz, Claro. tenho respeito. Eu tenho 23 anos de advocacia, eu conheci um juiz com desvio de conduta, um juiz só. Então eu também, eu posso dizer que não, eu sou totalmente contrário à generalização. Então, se alguém tem uma conduta Nem inapropriada, deve. mas é a classe. Não. Eu tenho 23 anos de advocacia, eu já tive contato dentro do fórum com centenas de juízes. Eu só tive contato fora do fórum, em 23 anos de advocacia, 2 vezes com juiz. 2. Eu estou dizendo na rua, no shopping, qualquer lugar. Eu vi o juiz que me persegue, eu vi ele uma vez no supermercado, na cidade da comarca, uma vez, disse boa tarde para ele, me disse boa tarde. E uma vez eu vi um juiz de Uberaba fazendo caminhada, nem o cumprimentei. Fora dessa situação, eu nunca toquei na mão, nem de um juiz, promotor. Eu vi um promotor uma vez fora do fórum. Meu contato com o juiz somente no fórum. Eu nunca vi, eu recebi um telefonema em 23 anos como advogado, um telefonema há uns 5 meses atrás de um juiz relacionado com um processo, relacionado com uma audiência só. Então, em teoria e em questão ética de procedimento, os juízes não conversam nem com advogados, nem com promotores antes de processos, ou como que é? Conversam, não. Só dentro dos autos. Não, conversa. Por exemplo, se eu chegar no fórum, se eu solicito, requeiro uma audiência, mesmo que não esteja na pauta, nós somos recebidos. O que eu quero dizer é que o fato que acontece o que está acontecendo comigo, que eu quero agora mesmo que você esclareça. É um fato você não precisa dizer nomes não, mas eu quero que você esclareça tudo para deixar tintim. Não vou dizer nomes porque uma luta de 17 meses, eu não respondo nenhum processo, porque eu fui no limite em alguns momentos, mas eu não ultrapassei o limite da legalidade. Por isso que eu não respondo a nenhum processo. Eu fui, às vezes, até um pouco deselegante em algumas falas, mas todas as falas estão assinadas. Não usei, não solicitei que nenhum colega ou qualquer pessoa assumisse qualquer ato que eu pratiquei nesse período. Ou seja, eu tinha consciência de que se eu ultrapassasse o limite da legalidade, eu seria punido, poderia ter minha OAB suspensa, cassada, poderia responder o processo civil, criminal. Então, eu tinha consciência de tudo. Então, eu entendo. Até estou perguntando, mas a maior preocupação da qual a gente tem como leigo é o seguinte: quem é inatingível dentro da árvore judiciária? Ninguém. Ou não deveria ser? Não tem. Não tem. Não existe. Porque como o judiciário é formado por... Você tem a primeira instância, que no Brasil, acredito, eu não tenho certeza se em Minas são 900 juízes. Eu sei que no Brasil todo tem aproximadamente 18 mil juízes. Então, em Minas, em primeira instância, aproximadamente 900. 147 desembargadores. Então, é muito difícil, e aí você chega em terceira instância. No STJ, 33 juízes do STJ. Supremo, 11. No CNJ tem um corregedor, tem vice-corregedor, e tem ali representantes do Ministério Público, da OAB, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal. Então, é impossível, num país democrático como o nosso, você dizer, existe um juiz que ele é totalmente... Se ele tiver uma conduta inapropriada, em qualquer momento ele será alcançado. Tanto é verdade que nessa nossa luta eu estou sozinho. Eu enfrentei, em tese, a minha luta é contra um juiz que era extremamente poderoso, que tinha laços com os tribunais de segunda instância, e
Não vou te dar um número. A minha pergunta é porque eu já tive, na minha vida, não cabe aqui agora, tudo, mas situações relacionadas a problemas que vencemos tudo, subiu no tribunal, vencemos tudo, chegou até o ponto que mais alguém resolveu modificar uma decisão. Como que isso funciona? Se não tem um fato novo, se não tem nada, como que é assim? Não entendo do direito, mas sabe-se que existe no jargão popular o seguinte: o advogado trabalha com leis e às vezes acha que é Deus, é Deus, mas o juiz não, ele é Deus. Isso é uma piada. Sim, todo mundo sim, Então, atingir e correr atrás de Deus nas mãos de um advogado é um ato de coragem. Você se reconhece dessa forma. Eu não estou te provocando a dizer alguma coisa, mas é um ato de coragem ou nós temos respaldo na justiça? Não, eu tenho respaldo, acredita, né? Eu acredito na justiça, eu tenho respaldo na justiça, mas obviamente também eu não vou dizer para você que não é um ato de coragem, não me classificando como corajoso, mas eu não poderia, eu não poderia decepcionar os meus clientes. O cliente me contrata, ele me paga e de repente eu começo a ser perseguido e eu não posso chegar para o meu cliente e falar, acabou, não posso fazer nada. Não, eu vou lutar. Foi o que eu fiz. Procurei todos os clientes. Eu posso te fazer uma pergunta de caráter pessoal? Pode, sim. Você falou dos clientes aí. Esta ação e atividade sua repercutiu na sua clientela, sumiu pessoas, criou problemas dessa ordem que possam estar relacionadas com a influência do magistrado ou não? Aconteceu alguma coisa de ordem pessoal? Sim, eu não vou dizer... Não é fácil. Né? Eu não vou dizer para você que está relacionado com o magistrado que me perseguiu. Está relacionado com os fatos que decorreram da perseguição. Num período de 17 meses, eu consegui distribuir 3 ações na comarca onde o magistrado é titular. E essa cidade, 3 ações simples. Eu acho que 2 divórcios. 3 ações simples. E essa comarca era responsável por 80% do rendimento do escritório, de todo o faturamento do escritório. Ou seja, nós mantínhamos toda a nossa vida, eu e minha esposa, 80% do nosso faturamento vinha de lá. Né? Porque nós construímos um escritório em Iraí de Minas, porque nós entendíamos que ali nós teríamos potencial de crescimento e crescemos. Então, houve um impacto na nossa vida absurda. Primeiro, processos. No início, quando eu iniciei a luta, nós tínhamos 81, 82 processos. Nesse período, nós passamos para 84. Ou seja, nós não tivemos ganho nesse sentido. Financeiramente. É na comarca de Iraí esse processo? Não, porque nosso escritório é Iraí de Minas, mas já atende Monte Carmelo, o fórum é em Monte Carmelo. Então Monte Carmelo responde por Monte Carmelo, Romaria e Iraí de Minas. E como meu sogro mora no município de Iraí de Minas, sim, ele é meu garoto propaganda. Como ele é uma pessoa extremamente popular, uma pessoa honrada. Graças a Deus, ele não era o... porque me lembrei, só para a gente descontrair no meio da prosa aqui. Januário. Januário é o nome do pai do Luiz Gonzaga. Luiz, respeita o Januário. Luiz, respeita o Januário. Você conhece essa moça? Conheço. Só que aí é o Luiz contando que o pai dele falou assim, para ele: Luiz, você chegou aqui cantor, todo batendo asa aí, mas respeita o Januário, mano, velho. Ele falou desse jeito. Sabe o que tá me parecendo? Tá parecendo que o juiz, ou qualquer um que se acha alguma coisa aí, mexeu com o tal de Januário, e alguém tá falando assim, juiz, respeita o Januário. Essa foi boa, Guto. Juiz, respeita o Januário. Me permite e me perdoa a brincadeira. Só para tentar descontrair, mas eu acho muito sério tudo isso que você está dizendo. E eu fiz uma pergunta relacionada a esta questão, porque nós sabemos que talvez não tenha na lei ou na ordem alguém que
que obrigue você a mandar, a ser autoritário, tudo, mas o medo contra o magistrado existe e às vezes a sociedade se retrai. Você sofreu isso? Né? Eu só estou aqui hoje conversando com você, Guti, por quê? Porque eu tive um respaldo neste período de 17 meses que boa parte dos advogados não tem. O quê? Eu tive um respaldo familiar que eu evitei citar em todos os momentos para não ter nenhum problema com relação à minha família. Eu tive um respaldo do meu sogro, da minha sogra, que eu já citei. Inclusive, você preserva tudo. Todos, eu não cito nomes, mas são pessoas que, neste período, meu sogro, por exemplo, no início, quando eu fui tomar a decisão, ele é um pequeno produtor rural, mas ele é o meu guru. Então eu ligo para ele. Parabéns. Eu acho que eu nunca relatei isso em momento algum. Nesse período todo, só uma pessoa acreditou em mim. Só uma, nem eu. Quando eu comecei a luta, eu não sabia o que eu ia enfrentar, nem eu acreditava. E quando eu sentei com o meu sogro e falei para ele, eu vou ter que tomar essa decisão, ele falou para mim, vai em frente, vai dar certo. Em nenhum momento, nesses 17 meses, ele falou para mim, você vai perder, vai dar errado. Em vários momentos eu falei, não consigo mais, e ele nunca. Eu ligava para ele, perguntava, conversava, e ele sempre naquele otimismo. Rezei um terço hoje. Como é que é o nome do seu sogro? Milton. Miltinho. Nossa, seu Milton. Olha, é bacana. Cara, eu também tenho a sorte de ter um sogro querido, o Djalma Guimarães, meu pai, que é o Alexandre Saad. São importantes na nossa vida, toda a construção familiar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, para mim, é um segundo pai. Minha sogra é uma segunda mãe. Então, além desse apoio que ele me deu, teve um momento especial que, no final do ano passado, eu não me lembro quando, novembro, mais ou menos, a nossa situação financeira complicou. Eu sou aposentado, minha esposa é aposentada, mas nós tivemos um momento de uma certa fragilidade financeira. E nós iríamos vender um carro, nós temos 2 carros e iríamos vender um carro. E a minha esposa ligou para ele, comentou com ele, falou, pai, eu vou ter que vender o carro, nossas contas estão atrasando. Ele virou para ela e falou, vale a pena, sim, meu irmão, parabéns por essa. Eu acho que essa Aí ele disse, não venda, a emoção é válida. E não deixou vender. E falou, enquanto eu conseguir levantar sei o que é isso. Eu já tive valores, altos e baixos, sei o que é isso. Se emociona à vontade. Enquanto eu conseguir levantar valores, eu vou ajudar vocês, e a hora que não conseguir, eu pego emprestado. E nesse período, eu até relato, acho que em um vídeo, na nossa casa não faltou nada. Ele não deixou nenhuma conta atrasar. E graças a Deus, Deus nos ajudou, que nós conseguimos basicamente pagar quase toda a dívida que nós tínhamos com ele. Não a dívida, essa dívida eterna que foi a ajuda, mas a questão financeira, basicamente, nós já estamos quase concluindo. Então, Meu, Januário, você tocou num ponto importante, porque não é apenas os recursos financeiros para se prosseguir um processo, que a gente sabe que é caro. Você pede um recurso, você infringe um embargo, qualquer tipo de coisa nos tribunais, existe uma tabela de custos pesada. Eu assumi todas as despesas. Quando eu procurei os clientes pedindo a oportunidade para lutar, eu assumi com os clientes a responsabilidade de que todas as despesas, hoje mesmo eu paguei um recurso de quase R$500, um dos recursos, e eu disse para eles, eu vou assumir todas as despesas. Se ao final eu perder, eu tenho uma caminhonete, eu vendo a caminhonete, eu vou ressarcir vocês, quem me já adiantou o honorário, e se alguém entender que eu causei algum dano moral, eu estou disponível, não vou negar nada, mas logicamente vou me defender. Eu não vou chegar e indenizar de acordo com o que a pessoa entender que ela tem direito. Eu vou fazer minha defesa porque eu estou lutando pelo meu cliente. Não era nem um processo pessoal meu, eram processos de clientes. E todos os clientes me apoiaram.
eu não perdi dos quase 20 clientes, na verdade são quase 40, mas dos 20 processos, todos os 20 clientes, só um que não quis recorrer. Ele tinha questões e falou, não quero recorrer. Os 19 que me autorizaram a recorrer, nenhum me abandonou. E aí até hoje estão comigo. Meus clientes não aumentaram, mas nenhum me abandonou. Isso foi importante, porque sem os clientes... Não, teve um cliente, aumentou um cliente que também teve uma importância muito grande. Que bacana, eu sei o que é isso, porque eu já passei por situações semelhantes à necessidade de apoio e conseguir apoio é praticamente impossível. Banco e muita gente às vezes recorre à agiotagem e a situação fica difícil. Enfim, no caso, você teve tudo isso e eu tenho percebido que até nessas conversas anteriores que nós tivemos, você preservou o nome. Você não cita nem o nome do magistrado que veio a ser a figura disso daí. Isso, você já viu que a gente começa a conversar, o pessoal liga. Já está querendo... fica no aqui, mas pode continuar conversando que a gente... Bom, como eu tô voltando, a gente fala sobre o caso e você até preserva o magistrado. Eu sei que você está explicando a questão que é importante da defesa e que nós temos instâncias de defesa, existe corregedoria, enfim, mas esse processo todo já está produzindo um livro. Fala sobre ele. Nós começamos quando nós demos entrada na primeira a ação de suspeição, nós fizemos um requerimento de uma série de provas, e essas provas, elas foram esse magistrado me disponibilizou essas provas, que seriam 54 processos, na véspera do julgamento da primeira suspeição. E ele me disponibilizou essas provas no balcão da secretaria, onde eu havia apresentado uma representação contra ele, contra acho que 2 ou 3 funcionários, e eu, na véspera... Leonardo, deixa eu só entender. Então, você havia percebido, só para mim pegar uma linha e compreender, eu havia percebido que algumas interferências existiam. Aí era um caso, era um outro, aí depois no terceiro. Aí você fez a sua... você fez uma denúncia, uma queixa que virou um processo. E este é o processo que está caminhando e que tem sido... Nesse processo você faz uma acusação de... Como funciona isso na palavra? Como é que funciona? Porque eu estou perguntando assim, se você faz uma denúncia, eu não entendo muito, mas você faz uma denúncia, aí essa denúncia vai para a promotoria ou para o Ministério Público, alguém acata, como é que funciona isso? Por exemplo, com relação aos processos, o que eu precisava dos meus clientes era que eles me autorizassem a recorrer. Então, eu até hoje, eu mantenho todos os recursos referentes aos processos que foram extintos. Isso é uma linha. A outra linha Perfeito, é isso que eu queria da entender. suspeição. Quem entrou com a suspeição foi o advogado Januário, contra o magistrado. Então, Entendi. não foi o meu cliente. Então é uma ação de suspeição que foi colocada pelo advogado Dr. Januário. Pelo advogado. Então, se você joga meu CPF, você vai ver que eu tenho lá hoje 6 suspeições contra ele, eu tenho 7 reclamações contra ele no CNJ, eu tenho 3... E você ainda não acha que isso é um ato de coragem? Eu não sei se é de coragem ou se é de desespero, mas... Quantos no Brasil convivem em situações semelhantes? Se eu te contar, eu mesmo que não tenho nada, tenho histórias dos trabalhos de algumas situações em que eu tenho certeza que eu fui lesado. Em questões trabalhistas, então, piores, porque virou uma onda... E medo a gente sempre tem, e é o que comanda em cima disso. E você ainda acha que não teve coragem? Guti, situação, por exemplo, a questão processual. Quando você faz essa provocação, eu tenho um posicionamento, é o seguinte, com relação a essa questão. O advogado, o juiz, ele julga de acordo com as provas dos autos, certo? Essa é a lei.
Essa é a lei. É o que a Constituição manda. E 99% dos juízes fazem isso. Sim. Então, ou mais. Então, a partir do momento. Então, quase todos, né? O que nós não podemos é generalizar. Porque às vezes. Claro. Por exemplo, tem o que pode acontecer? Do decorrer do processo. Você pode deixar de aproveitar uma testemunha, de apresentar a testemunha no prazo correto, uma prova que você poderia ter utilizado, uma falha do outro advogado, e às vezes o juiz não tem opção. Ele é obrigado a julgar, mesmo sabendo que a parte, às vezes, tem mais razão do que a outra, mas ele tem que julgar de acordo com o que está nos autos. Então ele tem que fazer uma análise do que está nos autos. Então, alguns casos você fala, eu fui injustiçado. Um exemplo. Mas é necessário analisar o seu processo. Onde está a falha? Por quê? Desde que o processo se inicia, é uma sequência de atos. E você não volta os atos. Então, se você falta numa audiência, se na audiência você não apresenta a testemunha, se você não faz as perguntas corretas para a testemunha, se você não explora... A justiça acaba sendo dessa forma, pelo processo, que se entende em algumas situações muito ruins. Eu vejo pessoas que não têm informações sofrendo tanto. E não adianta você procurar, aí às vezes você vai procurar. Eu admiro muito a classe de advogados que fazem a defensoria, porque tem muitos que são lutadores. Mas eu vejo situações, por exemplo, de que até... mas é o seu advogado que falhou, e se você não tem condição de pagar um advogado? Não, manda uma outra coisa. Eu acho que tem muita coisa perigosa que a justiça não anda caminhando muito bem. Talvez eu possa, até nessa minha declaração aqui, estar profundamente enganado. Nós estamos aqui fazendo um juízo de valor do judiciário. Sim. Mas hoje a gente se assusta. Sim. A gente vê magistrados dando opinião, falando fora dos autos em várias situações, seja nos altos escalões ou nos baixos. A gente vê promotores agindo como poder de polícia assustador em várias situações. A gente vê o povo cada vez mais amedrontado. Aí vem um advogado que começa a perceber suspeita de algumas coisas e mete ações dessa forma. Eu te admiro por isso. Isso é importante, eu quero que nós estamos botando isso aqui numa entrevista que vai ficar eternamente aí, né? Pelo menos a gente espera que a tecnologia não mude e acaba sendo um registro poderoso e importante. Sim. Isso incentiva as pessoas a correr atrás dos seus direitos. Sim. Nós estamos falando aqui, não é do povo, não é do Guti, o Adilson, ou Zé, uma pessoa simples que não tem nenhum tipo de conhecimento. Mas um advogado que muitas vezes se retrai de medo e não se mete a brigar com o juiz, talvez por alguma outra coisa. E você peitou essa parada, como advogado. Isso poderia ter acabado com a tua carreira? Sim, sem dúvida. Não, na verdade, a minha carreira não acabou. Ela não acabou porque... como que eu te explico? Agora não, eu já tenho uma semana que eu estou tranquilo, mas a minha média de trabalho nesses últimos 17 meses foi uma média de 12 a 16 horas por dia, de segunda a segunda. Eu folguei no Dia dos Pais agora. Natal, Ano Novo, aí diz, mas esse advogado ele não está dizendo a verdade. Eu tenho tudo registrado pelo seguinte, porque nessas datas eu tenho protocolos de petições, dos procedimentos que eu fiz. Só para você ter noção, logo no início, eu tenho uma certa dificuldade com informática, e aí eu tinha que analisar 88 mil folhas de PDF para localizar desses números. Pode repetir. 88, porque na verdade eram todos os editais da data de 1º de janeiro de 2016 até 1º de maio de 2022. E eu precisava analisar, eu precisava descobrir todos os processos que tramitaram na secretaria desse magistrado de uso capião. E eu não conseguiria de outra forma, a não ser olhando edital por edital. Então, eu baixei
todos os editais, eles somam 88 mil folhas. Isso dos que estão digitalizados, né? Porque devem ter também... Não. Todos. Todos. Então, por que eu usei dia 1º de janeiro de 2016? Porque em fevereiro de 2016, eu tenho uma sentença favorável dele em uma ação de uso campeão que ele extinguiu um processo em 2022 semelhante, que era no mesmo lote. Então eu usei como parâmetro. Então eu demorei 25 dias para levantar 275 números de processo. E depois eu fiquei sabendo que eu poderia unir esses PDFs, escrever o nome da comarca e facilitaria a minha vida, mas eu não tinha conhecimento. Então tudo bem. Aí na fase seguinte eu contratei uma empresa de Belo Horizonte, aí sim, porque eram quase 1 milhão... E vai dinheiro, né? Quase 1 milhão de folhas de PDF dos editais para levantar informações de processos da Secretaria do Magistrado, e essa empresa ela tinha um programa e aí ela me forneceu essa numeração. Zanori, esse ato de coragem, eu vou me atendo às perguntas como leigo, né? Uhum. Esse ato de coragem que te fez tomar essas atitudes, claro, você precisaria de ter apoio. Você disse que só teve o apoio do seu Milton, novamente dizer, né, por ter acreditado. Eu tive outros apoios. Não, teve outros apoios também. A OAB te apoiou. Eu tenho uma grande dificuldade de falar da OAB, mas tudo bem, as pessoas que me ajudaram na OAB eu já os agradeci, através de um áudio. 4 ou 5 pessoas. Eu não tenho... Para a OAB eu sou um simples pagador de anuidade, e a minha anuidade está em dia. Só isso. Eu não tenho... Você está regular com a profissão? Estou regular, só isso. Eu não tenho... procurei a OAB em todos os... Eu procurei a OAB de Uberaba, a OAB estadual, a federal. O presidente da OAB nacional nunca me deu um retorno, da estadual nunca me deu um retorno. Então, eu mandei centenas de e-mails, nunca recebi um telefonema. A OAB de Uberaba me receberam 2 vezes, mas já agradeci a eles também, porque foram conversas rápidas e tudo bem, já agradeci. Eu jamais me candidatarei a qualquer cargo da OAB. Jamais. E se a palavra não jamais... Não só cargo da OAB, mas eu estou fazendo assim com o Tirino, porque eu ia te fazer outra pergunta. Eu achei que você ia falar que jamais você iria se candidatar a um cargo político. Você tem pretensão política? Eu jamais me filiarei a qualquer partido político. Hoje eu me classifico como de centro. O que é de direita, que eu entendo que é correto, eu apoio. O que é de esquerda, que eu entendo que é correto, eu apoio. O que é de extrema esquerda, eu não apoio. O que é de extrema direita, eu não apoio. Eu sou de centro. Então, se qualquer partido político que tenha ideias das quais eu entendo que sejam boas ideias, eu acho que todos têm. De todos os lados tem. Essa questão de polarização é muito mais uma estratégia de luta para que... É uma metáfora, da mesma forma que nós usamos a metáfora aí vocês estão usando, né, a metáfora do poder em xeque, que agora mesmo nós vamos falar, porque eu gostei demais dessa metáfora, do peão, do coisa em cima do rei, ou então... Sim. Mas eu jamais me candidatarei, jamais me filiarei a qualquer partido político. Eu não quero dar nenhuma opinião, e não é minha posição aqui. Eu até estou te cortando nisso aí, mas eu penso até o seguinte, sabe? Embora isso seja uma posição respeitável da sua parte, mas eu entendo que é difícil realmente a gente pensar dessa forma. Não filiar. Não é questão de não filiar. A gente ter esse tipo de pensamento, porque a política ela é necessária, porque se os bons não se interessam, os maus tomam conta e legislam por nós, dominam a nossa vida, tomam narrativas, porque são narrativas estúpidas.
A esquerda tem as narrativas que ela busca e já se apossou, a direita tem as narrativas que ela busca e se apossou, e eles estão brincando de casinha. Você, para trabalhar com política, você precisa de ter uma trincheira e outra trincheira. Não é assim que funciona? E o bom senso é que... Eu estou batendo no peito aqui, fazendo bagunça. É o bom senso que deveria imperar. Nós trabalhamos sob a égide do Criador. Aliás, me empolguei porque a sua fala toda me inspira, me impressiona. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, mas bater firme nessa situação. Seu ato de coragem, seu ato de defesa, está me parecendo uma bandeira solitária, é isso? Ela é uma bandeira solitária, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Mas quando eu toco na questão da política, porque infelizmente, mesmo a política partidária não tem nenhuma intenção política. Isso por exemplo, quando algumas pessoas até me perguntaram, nossa, agora você, com essa questão relacionada com o magistrado, você pode sair candidato a algum cargo da prerrogativa da OAB. Aí eu já deixei claro, um amigo meu brincou comigo, falou assim, você não pode dizer jamais. Então, para não falar a palavra jamais, eu tenho 52 anos, nos próximos 52 anos, eu não me candidataria a nenhum cargo da OAB e não me filiaria a nenhum partido político. Então, eu não vou dizer jamais. Então, depois desse período, eu vou pensar. Por quê? É uma bandeira, essa nossa luta, ela é tão séria que as pessoas não podem confundi-la com nenhum tipo de promoção pessoal. E eu tenho isso registrado com relação a... E o seu programa é uma prova. Se no futuro eu for candidato a qualquer cargo, a algum cargo na OAB, ou se eu me filiar a algum partido político, podem utilizar esse vídeo para impugnar a minha candidatura. Porque eu sou um ser político. Sim. Sim, e você entende que essa posição é uma posição de extrema influência, defesa de utilidade pública e política. Eu poderia me beneficiar da minha situação politicamente, óbvio. Eu poderia. No sentido que eu digo, no sentido de que eu poderia amanhã, vou ser candidato. Não tenho nada contra os políticos, cada um que tem a sua linha de pensamento. O que eu quero para minha vida é advogar. O que me dá prazer. Eu fico 16 horas no escritório, com o maior prazer. Que maravilha. O maior prazer. Então, isso que me dá prazer. O que eu digo é que nós estamos falando coisas extremamente necessárias para todo o público. Aqui ninguém julga a justiça, mesmo porque nós temos uma Constituição fabulosa. Sem dúvida. Graças a Deus. Ninguém está julgando aqui alguém um rei que derruba um peão. E nós já aproveitamos, já entramos, nós estamos fazendo o julgamento de uma atitude individual. Assim como eu entendo que não devemos jogar a política, acho que a política é fundamental. Nós temos exemplos não só fantásticos, mas exemplos grandiosos do desenvolvimento desse país na mão de pessoas. E sem a política nós não conseguimos mudar a vida das pessoas. Então a política é necessária. Sem dúvida. Que os bons continuem se candidatando, que os bons continuem lutando. O detalhe, Guti... Mas eu respeitei sua posição. Eu hoje, até 15 dias atrás não era. Hoje eu sou um homem livre. Eu sou um advogado livre. Eu advogo hoje em qualquer comarca do Brasil. Por quê? Porque eu não advogo na área criminal. E como o magistrado foi transferido por uma vara criminal, eu posso dizer que eu advogo em qualquer comarca do Brasil sem ser perseguido. Boa, certo? Então, informação. Eu sou uma pessoa livre. Então, a partir do momento que eu tenho esse compromisso com os meus clientes, com as pessoas que têm boa relação comigo, que eu não tenho intenções, nem pretensões de me candidatar a nenhum cargo, seja dentro da OAB ou algum cargo, me filiar a algum partido, a minha bandeira, ela tem um peso maior. Outro fato importante... Não vender o próprio caráter, a verdade. Sim, eu estou lutando. A minha luta, no meu caso, é pessoal. Hoje não. Hoje outras pessoas poderão ser beneficiadas. Mas no início, eu lutava para manter minha honra. Eu estava mantendo minha honra. Por quê? Porque eu entendo que
a maior qualidade do ser humano é a honra, é o caráter. Então, eu até gosto de citar às vezes eu brinco com alguns colegas, define para mim honra. Honra é você chegar para o seu filho e falar para o seu filho assim: se algum dia você prometer para uma mulher que vai se casar com ela, seduzi-la, que vai se casar com ela, somente para levar ela para a cama, e se esse fato ficar confirmado, você vai casar com ela. No outro dia, você pode se divorciar dela, mas você vai casar com ela, porque você prometeu para ela que iria se casar com ela. Então, você vai casar com ela. No outro dia, o divórcio é feito, não tem problema, mas você vai honrar o seu compromisso com aquela mulher. E hoje, infelizmente, não é uma prática comum a palavra. Tudo tem que ser escrito. Documentado, né? Documentado. Às vezes até por um e-mail. Eu entendo o que é isso. Me deu vontade de lembrar o seguinte, que esse negócio do você falou, você mexeu, você vai ter que casar. É o casamento da roça, né? Da festa junina. Só que esse é o invertido. Esse é o invertido. Esse não é o do pai da mulher que está obrigando. Esse é o pai do... É o pai do rapaz que se utilizou daquele momento ali para seduzir a mulher e ela acreditou. Um dia eu falei isso pro meu filho, quando eu era mais novo, tudo, e ele até hoje mexe comigo. Falou: pai, casei porque você foi duro. Assim, mentira, ele tá muito bem, tudo, inclusive ele vai ser pai, agora vai me dar uma netinha maravilhosa. Que bom, parabéns. Responsável por isso aqui, o Leonardo, viu? Eu quero dar Carol também um filhinho, mas vai chegar lá. E voltando para a nossa prosa, que a gente sempre dá uma pequena descontraída para a gente colocar. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte: eu sei que você não está falando diretamente do caso, nem quero que você fale, porque você vai voltar aqui. Nós vamos falar com ele. A hora que tiver ou não só uma decisão, aí você puder abrir com algumas coisas. Mas é importante que a gente saiba que você como é que fala? Vai ser aí um exemplo a ser seguido, e pessoas podem... Eu sou um homem honrado. Sim, mas podem querer entrar em contato com você para pegar algum tipo de coisa, e isso pode trazer de uma certa forma algumas coisas, e não é errado alguém pensar e falar: você quer ser candidato a isso? Ou alguma coisa? Mas agora já sabe a minha resposta. Já sabe a sua resposta. Nem vão me perguntar, não vão me provocar. Eu não tenho pessoas que eu gosto que poderiam, de repente, falar para mim: faz isso. Olha, eu não posso por isso. Então, seriam no máximo 2 pessoas. Então, eu nesse sentido... Eu tenho a sua posição e pronto, perfeito. Eu acho que... Não que eu esteja condenando política. Adoro política. Leio sobre política. Eu leio sobre política todos os dias. Todos os dias eu leio a Folha de São Paulo e o Estadão. Todos os dias. Por quê? Eu adoro política. Mas não a política partidária para participar e tudo mais. Eu vou dizer por quê. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei para um amigo meu um dia. Ele falou assim: mas você tem um certo... com relação à política, você... Não seria um preconceito, uma certa resistência. Eu disse para ele, porque na verdade, nós estávamos comentando sobre a inércia da OAB. E aí eu disse para ele o seguinte: minha rua deve ter umas 12 casas. Posso complementar só nessa conversa aí? Pode. Você falou, estavam falando sobre a inércia da OAB. Da OAB. Insere aí também a inércia da OAB e o ativismo político, que a gente já percebe que existe. Porque existe um ativismo político. Existem juízes que têm força com políticos que são presos no Congresso. Não, políticos não falariam. Assim, eu tenho o detalhe dos tribunais superiores. Não estou falando dos tribunais até superiores. Então, mas eu digo... Então, porque há uma diferença muito grande dos tribunais superiores e os tribunais de primeira instância. Por quê? Inúmeros. Você tem no Supremo 11, nos tribunais de cada estado em torno de 33, aí tem tribunais militares e outros mais. Só que a hora que você chega nos tribunais de primeira instância, igual Minas, você tem 900 juízes. 900 em Minas Gerais. Só que tem um detalhe: todos são concursados. E o concurso para a magistratura
são 5 provas. Ali você tem prova escrita, você tem prova fechada, múltipla escolha, você tem prova aberta, tem prova oral, tem prova de currículo e ainda tem um levantamento que eles fazem da sua vida. Então, assim, é um concurso extremamente complexo, difícil. Então, você... Não é só isso, é uma posição de muita seriedade. Nós precisamos confiar na justiça. Sim, mas esses magistrados de primeira instância, já ficou claro que eu não preciso puxar saco nem ficar fazendo nenhum tipo de rodeio com relação ao que eu penso, não citando nomes, eu não preciso ficar fazendo rodeio com relação ao meu pensamento. Eles são os magistrados de primeira instância, os promotores de primeira instância, são os mais preparados, os mais preparados intelectualmente do judiciário. Não tenho dúvida. Infelizmente, eu vou te dizer por quê. Porque nos tribunais de segunda instância e de terceira instância, você tem nomeações. E aí você já entra numa outra situação complexa para discutir em poucos minutos. E de primeira instância, a partir de 88, nós não temos, não há juiz nomeado, há muitos, mesmo antes da Constituição de 88. Então, são todos juízes concursados. Então, raramente você vai encontrar um juiz de primeira instância que não tem formação cultural, jurídica principalmente. Porque você não faz prova para juiz, por exemplo, só de direito civil. Ali você faz direito civil, você faz penal, tributário, constitucional, administrativo. Então, é complexo. Nesse sentido, são profissionais extremamente competentes. Por isso que esse caso é um caso isolado. Mas é um caso, aí, 88 mil folhas você falou, é um caso isolado, mas é um caso que é muito, pode ser reconhecido por várias pessoas do Brasil que estão assistindo agora e falam, olha, eu tive perseguição desse jeito, eu nunca corri atrás, e isso diz que para que você pudesse trabalhar nisso, você se fundamentou com a leitura de 88 mil folhas, mais de 600 processos em análise, né? 70 mil páginas de documento, totalizando 2.000 horas de estudo. Tudo isso com investigação para se fundamentar, e você já obteve algum tipo de sucesso. Nós vamos voltar aqui para a gente falar desse sucesso. Esses números são todos defasados, porque eles são de janeiro e eu não... peguei no site. Então, esses números são de fevereiro. Então, por exemplo, depois dessa data nós escrevemos o livro, nós continuamos com as pesquisas. Essas 88 mil folhas, elas tiveram um único objetivo, somente de identificar os processos que tramitaram na secretaria do juiz que me perseguia, para que eu fizesse um estudo dos processos, para entender por que as minhas sentenças eram diferentes das dos demais advogados. E eu, aí nesse momento, inclusive isso o CNJ agora mandou investigar novamente. Foi cassada uma decisão da Corregedoria de Minas. Nos próximos, já tem mais de 20 dias que eles cassaram, e vai iniciar essa investigação de benefício ao escritório lá da comarca. Eu tenho algumas questões que eu pergunto, o pessoal, alguns falam assim, mas por que você vai perguntar isso? Eu falo, porque eu não estou entendendo, então eu acho que é legal perguntar. Igual a questão da igreja lá, né, que eu perguntei, né, foi muito bacana com o Roberto Leandro. Estão fazendo um trabalho tão bonito de comemoração de 75 anos de peregrinação de Santiago de Compostela. Depois fui descobrir pela história que aquilo ali foi o Papa Pio XII que fez. Aí ele me orientou alguma coisa de igreja e eu gostei de entender, né? Os diocesanos, enfim. Por isso que eu estou perguntando isso aqui agora. Quero entender. Neste caso aqui, você, na primeira instância, fez moveu uma ação de suspeição. Essa ação corre na primeira instância e a defesa dele pode recorrer, aí pula para a segunda instância. Para onde que vai? Você falou
em decisões que vão para outras instâncias. Qual é esse caminho? Quem vai me dar uma palavra final para que a gente possa entender como é que funciona isso? Vamos lá. No caso das suspeições, a palavra final será do STJ, porque Supremo Tribunal de Justiça. é porque ele tem uma proteção de aproximadamente 4 desembargadores em segunda instância, que eu não irei citar os nomes deles agora, porque eu estou no seu programa, certo? No seu podcast. Mas assim que eu estou aguardando algumas decisões, assim que essas decisões saírem, eu vou gravar um vídeo. É só marcar a nota aí, viu, Carol? Não, mas eu vou publicar. Eu vou publicar no Poder em Cheque, por quê? É porque nós temos hoje aproximadamente 146 desembargadores em Minas Gerais e tem 4 protegendo ele. 4. Eu vou citar o nome dos 4. Não vou citar agora, mas eu vou citar. Porque eu não posso colocar 142 desembargadores e desembargadoras na mesma situação dos 4 que estão protegendo ele. E eles sabem quem são, porque eu já representei contra eles no CNJ. Então, eu estou tranquilo. E estou tranquilo também com relação ao processo. Porque tudo que eu digo, Guti, eu só falo com provas. Então, se eu não tenho um documento... Está fundamentado. Só para você ter uma noção e para as pessoas que estão nos assistindo, vou te dar um exemplo. Uma das minhas suspeições, o desembargador não leu a minha peça. Ele não leu. Mas por que ele não leu? Ele não leu porque a fundamentação que ele usou foi de uma outra suspeição. Porque eu tenho 5 suspeições. Aí você pegou ele na mentira. Não tem problema. Ele desconversou e manteve a decisão dele. Ele não leu. Eu disse, quando eu falo disse, eu nunca conversei com nenhum desembargador. Eu nunca falei oi para nem. Eu vi um desembargador, o dia que eu fui em Belo Horizonte fazer uma sustentação oral e eles não permitiram. A única ocasião. Eu só vi nesse dia alguns desembargadores. Eu nunca falei oi nem bom dia para nenhum desembargador. Quando eu falo disse, está no papel e está assinado. Para esse desembargador que não leu, eu disse para ele, doutor, o senhor tem que me respeitar. Eu estou lutando. Essa minha luta, eu tive próximo de tirar minha vida. E o senhor não lê meu processo? É um desrespeito. O senhor é um desembargador. Tá no papel, tá anotado, assinado com o meu token, a minha assinatura digital. Então, as minhas falas, eu comecei a subir o tom. Mas tudo registrado. Mas você, no começo, você disse que você chegou quase ao limite. Eu cheguei. Em 2 ocasiões, infelizmente, mas... Não, infelizmente não. É importante que você mantenha isso. É felizmente que você se posicionou, assim, mantenha a fé e o limite trouxe a razão para que você chegasse... Então, mas eu ia dizer que infelizmente eu tive essa fragilidade. Entendi. E foi com relação a esse desembargador, quando ele tomou uma decisão que era nada amparado em provas nem que estava nos autos. Totalmente. Por isso que eu digo, porque se algum dia, quando eu disser o nome dele no momento apropriado, eu não tenho nenhum tipo de processo dele, porque ele sabe que ele não leu. Ele não leu. Nem ele, nem assessor. Porque normalmente o assessor, ele é muito técnico. Ele não leu. Era uma questão de proteção mesmo. Nesse sentido, Guti, quando eu digo que eu não quero dizer os nomes, no meu vídeo eu disse o nome de um juiz, o nome do juiz que me persegue, não vou citá-lo aqui, inclusive pelo seguinte... Mas esse vídeo não está divulgado, eu não tive acesso, eu não sei. Não, tem um vídeo... um desabafo. É o dia que saiu a publicação. Saiu uma publicação, e quando saiu essa publicação, poucos minutos depois eu me tranquei no escritório, porque se eu tivesse deixado, eu tenho uma pessoa que ela fica me toreando, sabe? Então eu tive que fechar a porta porque eu sabia que ela não permitiria que eu gravasse o vídeo. Eu gravei. Eu cometi um equívoco no vídeo. Você registrou o vídeo? Sim. Para você mesmo, você gravou para você? Não, eu gravei e joguei e está no Poder em Cheque. Está no Poder em Cheque. Está no Poder em Cheque. Então é um desabafo, onde foi o dia que saiu a publicação da transferência.
Qual foi o ponto que, se fosse para rever o vídeo, eu faria essa reflexão diferenciada hoje. E eu vou me retratar agora na nossa conversa com relação ao vídeo. Tem um momento do vídeo que eu digo que esse indivíduo, eu já nem trato ele mais como nem senhor, que esse indivíduo, ele era uma vergonha para os formandos da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que ele se formou lá. Eu conheço lá, é um sonho, um sonho. Os grandes juristas de lá. Os maiores estão lá. Então, eu disse que ele era uma vergonha. E depois eu fiz uma reflexão. E eu fiz uma reflexão como advogado. Qual foi a reflexão que eu fiz? Eu fiz a seguinte analogia. Se um advogado que eu não conheço, se ele tivesse adotado posturas totalmente inapropriadas, que ele tivesse uma conduta moral que não que não fosse de acordo com o Código de Ética da Advocacia, fosse um advogado desonesto, ou seja, um advogado que não tivesse as condições mínimas para advogar. De repente, esse advogado fosse confrontado por uma outra pessoa. E essa pessoa começasse a questionar essas práticas do advogado. O advogado, em determinado momento, a situação está complicando, vou procurar o AB. Aí ele procuraria a OAB, segundo o Conselho Estadual. E no Conselho Estadual, alguém do Conselho Estadual, que era amigo dele, fizesse uma proteção. Protegeu? Não. Esse advogado não pode ter o AB dele cassado, ele não pode ser prejudicado, e começasse a usar todos os meios para proteger esse advogado. E aquela pessoa que ele estava perseguindo continuasse. Quando ele percebesse que a coisa estava numa situação mais complexa, ele procurasse a OAB Federal. E lá na OAB Federal ele não receberia apoio, porque lá ele não tem amigos. E aí ele percebe que, minha situação está complicando. Ele vai e desfaz parte do patrimônio dele. O patrimônio mais valioso dele, ele vende o patrimônio dele mais caro e por um valor pífio, 15% do valor. Aí a hora que ele percebe que a situação complicou totalmente, que aquela pessoa que ele estava perseguindo continua determinado, ele pede transferência para uma outra subseção. Aí eu pergunto, Januário, advogado, eu tenho vergonha desse advogado que tomou essas atitudes, um advogado que tem uma conduta totalmente inapropriada? Eu não tenho. Ele não é meu colega. Ele é advogado porque está constando ali que ele tem um AB. Ele nunca, ele não me representa, eu não chamaria de colega. Então eu não tenho vergonha dele. E aí eu faço a analogia. Será que alguém que formou no Largo de São Francisco, fez direito, ele tem que ter vergonha de um aluno que formou ali e ter uma conduta inapropriada? Um magistrado estadual que tem um colega que tem uma postura inadequada, esse magistrado tem que ter vergonha? Não, ele não tem que ter vergonha. Por quê? Porque ele não é igual a ele. Então, claro, cada um é cada um. Cada um escolhe o caminho que quer trilhar. Sim. Eu escolhi um caminho. Tem advogado que escolheu outro. Tem juiz, que a maioria, não é a maioria de 50%, não. A maioria de 90 e tantos por cento, 95%, e lá na roça eles costumam falar, daí para subir. Então, 95% para subir. Em termos de... que são sérios. Pessoas honradas, que são imparciais, que são legalistas. Então, naquele vídeo, quando eu disse a questão a questão da vergonha, não, ninguém tem que ter vergonha da conduta de uma pessoa que escolhe o caminho para ter benefícios diversos de forma inapropriada, de forma incorreta. Então, naquele vídeo eu faria essa correção e a correção está feita agora. Está registrado. Está registrado. Já é uma oportunidade bacana. Sim. Essa daí. Eu quero dizer, porque a gente vai começar agora a caminhar para o nosso tempo já está chegando não ao final, mas é o início do final, é a primeira saideira da água aí. Certo. Eu
quero te fazer uma pergunta da seguinte forma, e que são algumas provocações que eu acho que são necessárias e importantes. Aquele cara que está hoje sofrendo, lutando aí lá no canto, lá no interior do Brasil, está vendo, assistindo isso lá no Ceará, ou em algum lugar, é um advogado que está lá uma questão danada lá, e lá que é a terra tradicional dos coronéis antigos, e a gente pode usar até essa metáfora para os coronéis que comandavam, na época eram juízes, padres, tudo eram os caras, né? Eram os que comandavam naquele início. Aquele sujeito ali, ele percebeu que ele foi prejudicado de uma forma ou de alguma outra maneira. Como cliente, ele pode fazer uma denúncia contra um advogado na corregedoria. Como que funciona? E o advogado... Não, eu estou falando nos dois casos. Certo. A própria pessoa lá, porque você vai acabar... O cliente, você está dizendo o cliente. Você é uma pessoa, um advogado combativo. Isso vai chamar a atenção. Pessoas vão perguntar isso para você. Então eu quero saber, primeiro, o cliente. Se ele achou que ele foi atrapalhado, ele tem que contratar um outro advogado, reclamar em algum lugar. Perfeito. E se aquilo estiver acontecendo, até que se perceba que naquela comarca só ganha algumas pessoas, o advogado dele pode pedir uma suspensão. Tudo isso está dentro da lei? Sim, tudo está regulamentado no Código de Processo Civil. Só que o que acontece, Guti? A questão da suspeição, você tem que ter, olha para você ver, nós estamos bala falando na agulha, aí... Você tem que ter bala na agulha para poder... Tem que ter bala na agulha. Você tem que tomar uma decisão, não adianta uma decisão desfavorável. Não adianta duas decisões desfavoráveis. Você precisa ter um conjunto de decisões, porque pode acontecer que o juiz ele tenha um entendimento que é diferente dos tribunais, dos outros tribunais. Então você vai reformar aquilo daí nos tribunais superiores. O juiz tem autonomia para ter o entendimento que ele quiser, isso vira jurisprudência e vira lei? Não é que ele tem. Assim que funciona? Não, ele interpreta, o juiz em primeira instância, ele tem autonomia de interpretar a autonomia que ele tem, o que ele tem liberdade, é com relação às provas dos autos. Então, ele não pode mudar os prazos, ele não pode mudar o que consta na Constituição com relação às questões de imparcialidade, de moralidade e as questões que constam no Código de Processo Civil, Código Civil, etc. Ele não pode. Ele tem balizas que conduzem a decisão dele. Mas ele, o juiz de primeira instância é aquele juiz que conversa com você na audiência. Ele te faz perguntas, igual você está conversando comigo aqui. Então ele sente o autor, ele conversa com o autor, com o réu, ele tem o contato com o advogado. Diferente vamos dar um exemplo, é muito diferente do ministro do Supremo que não tem contato com a parte. Do STF que não tem contato com a parte. Não tem. Então o juiz, STJ. Os próprios juízes dos tribunais superiores reconhecem que o juiz de primeira instância é onde mais se produz justiça. Por quê? Porque é ali que você tem o maior número de opções de demonstrar o seu direito. E essa situação toda que nós estamos tratando aqui, e que nós vamos voltar num outro podcast, está relacionada a um juiz de primeira instância que, de uma certa forma, prejudicou e é objeto de suspeição, é isso? Sim, é objeto de... Hoje nós temos 6 suspeições contra ele, só eu. Mas isso é frequente em algumas outras áreas, outras comarcas, várias do Brasil, você tem essa informação? Nas pesquisas, você conseguiu ter isso como jurisprudência de pesquisa? Na data que eu tomei a decisão de entrar com a suspensão contra ele, nos dias que eu comecei a elaborar minha peça, eu fiz a leitura eu baixei e fiz a leitura de 200 jurisprudências relacionadas com suspensão de Minas, do Tribunal de Minas. Não achei uma favorável. Nenhuma favorável. Infelizmente. É uma declaração importante. É muito difícil. Porque eu estou olhando, nós estamos chegando no final, eu estou olhando para o tabuleiro, porque eu queria te brincar por uma coisa que tem lá no site de vocês procuram aí, vai estar no card aí, você até olha. Que é o seguinte,
Até então eu falei assim, não é um peão lutando com um rei, é um peão lutando com um bispo, porque é o de primeira instância, aqui não sei o quê. Mas vendo que não há nenhuma dessa forma, eu estou te fazendo perguntas espinhosas, como a seguinte: se não há nenhuma favorável e você está lutando com tudo isso daí, parecendo uma bandeira solitária, há um corporativismo de defesa em cima não só de juiz, como de todo o aparato. Podemos chamar isso de ativismo. Eu estou falando como um leigo, tá? Então eu posso dizer que é um peão lutando contra um rei? Sim, pode dizer. Isso está no seu vídeo. Sim, é um Pode. peão. Aqui, nós vamos fazer essa simulação aqui. O Adilson está botando na câmera aqui agora, e a gente até brinca aqui, ó. Seria mais ou menos isso daí, essa luta que a gente espera que ele vença, seria o checkmate. Veja bem, o peão ele pula para o lado de lá. Não tem nada a ver. Isso daqui eu estou brincando Sim. só para a gente. Vou voltar para cá, para não estragar minha decoração, senão a Simone me pega. Eu queria só fazer uma observação. Claro, eu fiz a leitura de 200... eu adorei 200... essa metáfora, viu? Quem criou tudo isso, eu adorei. Eu estou falando. Isso é uma metáfora. Ela é a pessoa que fica me toreando, não me deixa, não me dá liberdade. As 200 acórdãos, que são as jurisprudências que eu fiz leitura, obviamente estavam relacionados com um caso semelhante ao meu. Existem diversas ações de suspeição que são julgadas procedentes. Existem muitas. Eu estou dizendo caso semelhante ao meu, sim, onde entendi. há um conflito de sentenças, há uma clara perseguição, uma situação diferente. Ruth, se você me desse a oportunidade, quando 2 minutos, você tem quantos minutos? Não, tá livre. Eu começo a falar desse jeito porque é que nem sentado numa prosa de bar. A gente pega a primeira saideira, né, Adilson? Ah, entendi. O Adilson que gosta da saideira porque ele adora um pé de galinha, né, Adilson? Opa! Eu queria deixar registrado 2 pontos. Não, fica Por que à o vontade. livro nasceu? O livro. Esse livro nós gastamos 45 dias para escrevê-lo. Nós utilizamos mais ou menos umas 14 ou 15 obras atualizadas de juristas renomados para escrever esse livro. Ele não é copia e cola. Nós temos um capítulo inédito e tem uma história legal que numa oportunidade eu não conseguiria contar essa história inédita em poucos minutos, mas eu vou tentar resumir. Por que o livro nasceu? O livro nasceu porque Pode falar. em uma das suspeições que estava em julgamento no tribunal esse ano, um dos desembargadores que fazem parte desse corpo de proteção, ele é um professor titular da UFMG. Professor titular da UFMG, magistrado. E ele assinou dos acórdãos, que é uma sentença, uma das sentenças desfavoráveis nessas ações de juiz campeão, de suspeição, da qual ele também não fez a leitura. Porque eles são 3. Você tem o relator e 2 vogais. Normalmente, os 3 têm que fazer a leitura, certo? E ele não leu, eu cravo, não leu. E quando eu vi a decisão dele, eu disse, espera, se um professor da UFMG, que é uma das mais renomadas universidades do Brasil, a mais renomada é de Minas, Exatamente, claro. uma pessoa que tem um currículo, na hora que eu abri o currículo dele, sei lá, deu umas 50 folhas de artigos publicados, vários livros. Eu quero até ler os livros dele depois, porque eu quero entender como que um escritor, um jurista, uma pessoa com essa formação cultural consegue fazer uma proteção de um juiz de primeira instância por razões que eu desconheço. Naquele momento eu falei, espera, se ele, que é uma pessoa, um jurista renomado, ele escreve livros, eu também posso. Ele não leu nada. Ele está dando decisão sem ler. Então, eu tomei a decisão e comecei a fazer o estudo e escrevemos o livro. E no finalzinho, faltava para concluir, faltavam uns 10 dias, porque nós tínhamos um prazo, porque a gente queria juntar esse livro nos processos. Eu não escrevi o livro sozinho, não. Qualquer pessoa que olhar o livro, lá vai aparecer meu nome para todo lado. Aquilo dali nós fizemos, foi feito em
Teve a participação, um outro advogado, amigo meu, Sim. meu irmão, meu primo, teve participação de uma pessoa que fica me cerceando o direito de falar o que eu quero, mas que eu gosto dela. Então, teve participação de outras pessoas também. Por quê? Eu não quis comprometer ninguém com o livro, no sentido de aparecer o nome de alguém e aquela pessoa ser perseguida, porque até então eu não tinha o resultado que eu tenho hoje, que é a transferência do juiz. Então, naquele momento, eu queria preservar todos. Mas assim que as coisas se estabelecerem, todas as pessoas que participaram do livro, quem desenhou a capa, quem fez a correção, quem diagramou, todos vão aparecer. Então, o livro surgiu daí. E nós descobrimos uma tese inédita, que é um capítulo que é o impedimento do juiz que é sócio cooperado de cooperativa, e foi feito através de um trabalho. Esse foi um trabalho pessoal. O que eu fiz? Eu só peguei a legislação e os estatutos e trabalhei em cima e os conceitos. Eu usei os conceitos jurídicos, a legislação e os estatutos da cooperativa. E uma tese inédita. Eu recebi até uma ligação outro dia de uma pessoa, eu também não vou citar, é uma pessoa que tem um cargo, é um jurista que ficou curioso, me pediu a cópia do livro, porque o livro não foi comercializado, porque nós vamos fazer algumas adaptações e atualizações. Eu só queria registrar. Mas você vai trazer ele aqui. Nós vamos fazer. Não, nós vamos atualizar o livro. Vamos atualizar o livro, já que nós estamos... o porquê da capa. Se você pegar a capa do livro é o Rei João Sem Terra. Por quê? Porque quando nós começamos a escrever o livro, foi no período que o magistrado vendeu a fazenda dele para por questões de responsabilização civil. Por isso que nós adotamos aquela capa. O Rei João Sem Terra. Porque ele já tem terra. Nós utilizamos uma imagem de alguém que estava blindado de joelho. Por quê? E com uma espada no calcanhar, que é o calcanhar de Aquiles. Que foi o quê? A questão das cooperativas. Beleza. Se você me der mais 5 minutos, eu queria fazer uma colocação com relação ao quê? Eu queria fazer uma observação. Inclusive ontem eu estava conversando com alguns clientes e esse fato é um fato que me marcou muito. Nós gravamos no Poder em Cheque, mas nós não colocamos no ar. Como nós não colocamos no ar no Poder em Cheque, vai sair no seu podcast, certo? Ué, então é inédito aí. Você está vendo em primeira mão a capa, essa capa aí que está colocando. Ó. Até que a capa também é inédita, né? Mas a capa é inédita não, porque nós distribuímos o livro, mas esse ponto que eu queria comentar com você. Não, pode ir. Não, eu estou só te dizendo que eu acho que é importante falar sobre essas coisas. Eu fico lisonjeado, mas você acabou de falar de que alguém já te pediu o livro. As pessoas precisam, porque um anseio por justiça é muito grande. E eu estou fazendo um filme da minha vida, de coisas que nós passamos lá na escola, situações terríveis. Eu tive várias questões de justiça e de coisa que rolaram lá e que eu tive informação lá de dentro, que é o assessor do juiz que lê, que inclusive fazia as decisões para ele assinar. Eu estou falando aqui uma coisa que pode ser terrível. Para alguém falar, prova isso daí. Eu falei, não, isso eu ouvi, tinha pessoas que falavam. Se você quiser, esse ponto eu discuto com você. Eu gostaria. Então vamos lá. O que acontece? Normalmente, em cada secretaria, eu vou dar exemplo de Minas, porque eu não conheço outros tribunais, a não ser através da leitura. Para te falar a verdade, eu nunca viajei de avião. Eu nunca cheguei perto de um avião. Se você perguntar quantas cidades você conhece, é onde eu fui aqui próximo. Eu nunca saí poucas vezes de Minas. E poucas vezes eu rodo aqui uns 100 e poucos quilômetros. Então, em 53 anos, eu nunca cheguei perto de um avião.
e nunca viajei de avião. A questão relacionada com o assessor é porque é o seguinte, uma secretaria, ela tem de 10 a 15 mil processos, certo? E o juiz, dependendo, tem juiz que tem 2, 3 assessores. Isso é prática, então? Não, não é prática, isso é a realidade. Da mesma forma que se você pegar um escritório de advocacia que tem 500 processos, você vai ver que tem ali o advogado, que é o advogado que é o sênior, que é o advogado que que captou as ações, é o advogado que tem o maior conhecimento jurídico ali, mas ele tem assessores de advogados que fazem trabalho de pesquisa, minutam... Então, se o juiz tem 10 mil assessores... Não, 10 mil processos. Eu estou brincando. Se ele tem 10 mil processos, 10 mil assessores, escreve e redige para facilitar, ele vai ter que ler todos? Não, funciona assim. Ele tem 10 mil processos. Então, o que acontece? O assessor é o assessor do juiz. Quando eu digo assessor, tem vários funcionários, mas o assessor é aquele que fica próximo do juiz. Então, o que ele faz? Ele pega o processo, um exemplo, um processo de 200 folhas, às vezes o processo tem 180 folhas que não tem nenhum tipo de fato relevante. O que o assessor faz? O assessor, ele resume e entrega para o juiz a minuta. Não, mas eu entendo. Na minha pergunta, o que eu falo é que a informação que se tinha era o seguinte: o processo está lá, está tudo andando, você acompanha, você que não entende nada. Na hora que vai ter um despacho, uma decisão final, ou acórdão final, tem pessoas que escrevem porque deu sexta-feira à tarde, o juiz não trabalha mais, o fórum colocou. A gente ouve falar isso. Eu ouvia. Sim. Então, o que significa? Juntando com isso, com muitas coisas que acontecem, as pessoas estão amedrontadas pelo medo da insegurança jurídica. Não há como negar isso. Existe uma insegurança jurídica. E aqui, o seu testemunho em toda essa história aí dá um fortalecimento muito grande de que há justiça sim, que nós podemos ir atrás da justiça. Sim. Acho que isso aí é um legado desse podcast poderoso. Sim, sim. É isso que eu estou querendo ouvir, porque a gente está falando do rei, do peão, aquela metáfora, aquela coisa toda. Essa foto bacana aí que a gente coloca deste livro que está sendo... Isso vai dar uma repercussão que muita gente vai te consultar e procurar saber disso daí, porque o grande erro, medo da gente é isso, porque, olha, você assiste filme americano, agora está começando a vir os russos, porque tem mas no filme americano, o promotor senta com o juiz, ou o cara que está denunciando com o chefe da polícia, eles fazem um acordo e dá tudo certo lá, mesmo se você está errado. Aí fizeram um acordo, não, porque o juiz, para chegar no juiz, ele vai colocar lá o juiz tem um respeito tão grande, e forte, e poderoso. Aqui não funciona desse jeito, mas a gente vê alguns promotores combativos, alguns, não vou citar não para não ser injusto com outros, mas eu vejo muitos promotores combativos. E juízes sempre foi a figura master, tratar de um assunto de suspeição de juiz é muito importante. Então aproveito para te agradecer novamente a oportunidade. Não, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. O que é, assim, um ponto, Guti, que não pode ficar em aberto, até porque pela sua formação cultural, o seu programa não é um programa como que nós podemos dizer, não é um programa que tem o objetivo de atingir milhões de pessoas, mas é um público seleto. E o seu público é um público que vai entender que, por exemplo, essas questões do judiciário, não há uma... algumas pessoas colocam, nós temos um judiciário que está falido, que... Não. Nós temos um judiciário forte. Nosso país, nós temos um Ministério Público forte, nós temos uma advocacia forte. Eu estou falando de advocacia, não estou falando de OAB, certo? Advocacia. Então, você tem uma série de questões que, infelizmente, elas são deturpadas, certo? Por interesses.
Ou seja, Importante isso que você está dizendo. Eu isso acho aqui, que é. eles não têm oportunidade, igual você disse, tem algum juiz que dá uma entrevista. Então, como o juiz ele tem que falar nos autos, falta, eu entendo que falta um pouco uma defesa, não uma defesa. Isso pode acontecer, mas não é prática, né? Não é, e não é comum. Juiz de primeira instância, raramente você vê juiz de primeira instância dando entrevistas. É raro. Juízes de tribunais superiores que dão entrevistas e tem um lado positivo, porque nós aprendemos muito com essas entrevistas. Eles não podem entrar no mérito do processo, porque se eles entrarem, eles terão que se declarar suspeitos. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho importantíssimo e é um legado fabuloso que você está deixando. Mas nós já estamos no nosso time aqui, e aqui a regra é regra, assim como a Constituição. Aqui no nosso programa, antes até de terminar, eu queria te fazer um pedido. Pois não. Eu acho que é importante, como a gente vai registrar. Você já disse muitas coisas importantes. Eu queria que você deixasse uma mensagem, mas aqui, além da mensagem, tem que tirar o passarinho da casinha. Não sei se o Adilson te explicou, alguém já explicou mais ou menos, mas é a questão do cuco. Opa, eu já conversei com você. Antes da mensagem ou depois? É você que comanda. Eu, antes até da mensagem, de tudo, para que você me diga, eu preciso de registrar isso aqui. Tem jeito da gente, olha, Adilson, olha que gentileza, que carinho, que mimo especial. Eu vou até colocar no detalhe aqui, né? Que eu recebi, que nós vamos fazer a agenda. Olha, o peão está derrubando aqui o rei, a dama, o bispo. Mas olha que bacana, não tem problema. Eu consegui receber essa maravilha, são agendas para a gente poder trabalhar, e esse é um trabalho um presente da Ana Carolina, Carol. Quero mandar um abraço para o Juan também, do Juan. Eu tenho certeza que você lembra de mim, mas você lembra mais da tia Simone, né? E essa história desse livro escrito por ela e pela Ana Barbosa e só não sei se sua esposa, né? Tem que subir mais um pouquinho? Depois a gente já coloca no detalhe. Eu vou entregar isso para ela. Quero agradecer muito. Mas ela acabou me quebrando as coisas que eu quase não dou conta de fazer essa prosa. Ela trouxe um trabalho que foi muito bem feito sobre a história do Clube Sírio-Libanês aqui em Uberaba. Eu não sei se muita gente sabe, tem figurinhas, tudo, e lá tem a foto e a participação do meu pai, sabe? Eu vou ver se a gente consegue até depois colocar aí, viu, Adilson, mostrar essa homenagem a meu pai, meu querido Alexandre Sá. Eu vou abrir aqui e nós vamos colocar. Então, quero registrar, viu Adilson? Viu, Januário? Quero registrar essa maravilha aqui, ó. Aí você pega uma imagem daqui, ó, para ver se a gente já consegue, sabe? Pode mexer à vontade. Carol, você me derrubou. Aqui é a figura do meu pai, sabe? Vai pegar esse insert aí para mim, viu? Cola aí pra nós, ó. Ah, então, gente, tá aqui, gente, as figurinhas. Homenagem. Fundador do colégio Oswaldo Cruz, um dos maiores educadores da nossa terra. Eu vou colar depois, até para a gente já começar nesse trabalho aí. Foi o presidente da Sírio-Libanesa e merece toda a homenagem, junto com a minha mãe, o Adilmares, Guido. E pouco se fala nisso, essas grandes pessoas. Esqueceram, a educação está jogada às traças. Tem vereadores ótimos, políticos bacanas, interessados, com nomes de ruas e homenagens em todos os aspectos. Os nossos grandes são esquecidos. Falou do Zé Arlene aí, é recente, mas daqui a pouco é esquecido. Daqui a pouco não vão saber nem quem é Mário Palmério, Alexandre Saad, Murilo Pacheco, pessoas fantásticas. Está na hora da gente preservar e registrar em momentos como esse. Eu te agradeço muito, mas a sua mensagem agora. Quero ouvir, depois você tira o passarinho da casinha. Tudo bem. Não, primeiro, eu quero te agradecer muito essa oportunidade de... Primeiro, você é uma pessoa fantástica, uma pessoa
extremamente culta. Eu assisti alguns vídeos seus e o lado musical, eu sou analfabeto musical, então não tenho conhecimento nenhum. Mas quando eu escuto... Você vai lembrar de mim desse jeito, né, Adilson? Porque aí todo mundo agora fala, por que você não está com chapéu? Aí os que todo mundo conhece com o chapéu. Aí eu falei, mas você trocou o chapéu pela boina? Meu avô usava boina. O avô do doutor Odilon Fernandes usava boina. Em homenagem a ele. Não é nem por isso também. Meu avô, a mim, também lá de Campo Grande, usava uma outra boinazinha que era dos combatentes, que tinham aquilo ali. E esse chapéu é uma marca minha. Mas aqui é o seguinte, eu só uso por uma razão complicada. Tanto o João que me ajuda aqui, o João Moachá, que é um menino bom que está sempre me ajudando, e o Adilson, eles falaram assim, sua careca está refletindo, então você tampa isso daí. Eu não é, Adilson. Esses diretores de TV aqui só pegam na gente na brincadeira. Mas continua, desculpe te interromper. Só finalizando, assim, quero agradecer essa oportunidade de conversar com você. Eu concordo com as suas palavras quando você diz que tem um apelo, toda essa nossa luta vai ter um reflexo para algumas pessoas, eu tenho certeza disso. Utilidade pública. É uma utilidade pública. Então, que outras pessoas tenham a oportunidade também de buscar os seus direitos. Existe, a nossa justiça é forte, nós estamos num país democrático, mesmo alguns comentários, não estamos, no nosso país é um país... Precisamos confiar no Brasil. Precisamos, até porque nós temos diversidade... Não, e seja qual for a escolha, seja qualquer situação, temos que apoiar o nosso governo, temos que apoiar o nosso país, Sim, temos que apoiar a nossa luta. Exatamente. Então, eu acredito que o trabalho que nós fizemos, a nossa luta, ela pode ter um reflexo para outros colegas e para outras pessoas, e até uma reflexão para aquele 1% ou menos que eu comentei, de juízes, que têm práticas inapropriadas, que na minha concepção é muito pouco. Mas, de repente, esses juízes vão perceber que eles podem se deparar com um advogado que esteja disposto a defender. enfrentar. Nós vamos conversar depois daqui, viu? Nós temos muita coisa para conversar, tá bom? Tá bom. Quando você vai se posicionando para ele pegar a câmera lá, eu quero mandar um recado nessa câmera aqui, ó. Para você, viu, Carol? Você quebrou a minha espinha no meio com esses mimos, esse trabalho. Mas ainda pela competência de toda a diagramação, do texto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Agora o passarinho na casinha, quero ver. Rapaz, ele não para de bater. Doutor Januário, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal. Nós temos o canal No Cuco do Mineiro Podcast e o canal Cortes do Cuco do Mineiro. Te espero sempre aqui comigo.